Gravando, gente. Ok. Então, queria avisar a todos, né, que estão no grupo, que nós estamos gravando a nossa reunião, ok? Então, se alguém tiver algum problema, é só ficar quietinho e ficar fechado a coisa. Mas, se não, embora a gente divulgue no grupo, praticamente alguma pessoa pode acabar pegando aí as coisas, tá bom? Então, é só para avisar todo mundo. Eu vou fazer a prece de início e depois nós começamos o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nós estamos juntos, ligando-nos aos nossos mentores espirituais e à equipe espiritual amiga do nosso cantinho, que nos acolhe sempre com muito amor e carinho, nos visitando em nossos lares, trazendo a sua paciência, o seu amor, o seu carinho e ajudando-nos a melhorar o nosso ambiente espiritual, propiciando assim que o nosso estudo tenha uma efetividade maior, auxiliando-nos em focar o estudo, as nossas reflexões. Pedimos por todos os companheiros e companheiras que não estão podendo entrar hoje, que aonde estiverem recebam a nossa vibração de muita paz, de muito amor, levada até eles pela equipe espiritual. E para abrir a nossa reunião de hoje, nós deixamos entregue nas mãos da equipe para colocar lá no nosso cantinho, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos os nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Eu vou precisar carregar aqui a bateria. Pronto. Então, pessoal, nós vamos então começar o capítulo 16, né, do livro No Mundo Maior, intitulado Alienados Mentais, né? E aí nós vamos ter que fazer a leitura primeiro de todo o capítulo, é isso? A Ivone e o Renato conduziram o estudo no dia 8, terminando o capítulo 15, era que chamava Apelo Cristão, né, se não me engano. Tá certo isso? Isso, é isso mesmo, Eduardo. Então tá bom. A Elisete está aí com a gente hoje? Não. Não, ainda não entrou, não. Então, és tu, meu caro, por favor. Vamos lá. Todo mundo ouvindo, gente? Tá, né? Tá tranquilo aí? Então tá bom, vamos lá. Capítulo 16, Alienados Mentais. Antes de visitarmos as cavernas de sofrimento, Calderar instou-me a fazer com ele rápida visita a grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta. Compreenderás então mais exatamente, explicou o generoso, dirigindo-se a mim com a delicadeza que lhe é peculiar, a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações.
Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. A princípio, são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos mesmo àqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Aflitos e semimortos são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem encovados em precipícios infernais, por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. Guardando carinhosamente a observação, acompanhei-o na excursão matinal ao grande estabelecimento, onde os mentecaptos eram em grande número. No primeiro pátio que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. Uma velha de cabelos nevados, mostrando acerba ferocidade no olhar, envergava o uniforme da casa como quem arrastasse um vestido real e dizia a duas companheiras apáticas: na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos de família, que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Baixou a voz como receando espias ocultos e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento. O imperador está interessado em meu caso e punirá os culpados. Segregaram-lhe por miseráveis questões de dinheiro. Elevando o diapasão, inesperadamente bradou: todos pagarão, todos pagarão. E continuava explicando-se com gestos de grande senhor. Compungia-me observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Preso ainda ao meu antigo veso de curiosidade, tentei a fim de ouvir a demente até o fim, mas o assistente deu-se pressa em considerar. Não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimento expiatório, onde nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se às circunstâncias do passado sem mais razão de ser. Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em existência anterior. Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira, entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas. E, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes. Agarrou-se desesperado às recusações da marquesa vaidosa de Salões,
que já desapareceram e perambulam nos vales da demência em lastimáveis condições. Não déramos muitos passos, encontramos novo ajuntamento em que sobressaía a curiosa dama, extremamente nervosa. Deus me livre de todos, Deus me livre de todos, gritava inquieta. Não voltarei, nunca, nunca. Aproximou-se Cordata, a enfermeira, e pede. Senhora, mais calma. É seu marido que vem à visita. Vamos ao guarda-roupa. E sorrindo. Não se sente feliz? Jamais, bradava a demente com espantoso semblante de angústia. Não quero vê-lo. Odeio com tudo o que lhe pertence. Repetindo expressões de desprezo, interessou-se, caindo em lamentável crise de nervos, pelo que a auxiliar da enfermagem houve que requisitar socorro urgente. Desejei reter-me, a fim de estudar a situação, mas o assistente impediu-me, esclarecendo. Não percas tempo. Não remediarias o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas anotes o refúgio de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Modificou a inflexão da voz e prosseguiu. Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator. Muita gente atravessa este pavoroso túnel premida por exigências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou o fugitivo drama em si mesmo. São irmãos nossos, revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos, ou o de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva, ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino, através dos processos de transformação incessante que lhes são oferecidos em seu benefício próprio pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que aljofram, que é isso, para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. E, pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. Nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino e logo se nos deparou um homem que, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos.
Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Semelhava-se o doente a perfeito autômato sob a aguante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e, ao guarda que se aproximava cauteloso, explicou em tom muito sério: venha, seu João, não tenha receio. Ontem era o leão, mas hoje o senhor sabe quem eu sou? Ante o enfermeiro hesitante concluiu: hoje sou a bananeira. Encontraria eu, sem dúvida, no caso, excelente ensejo de enriquecer experiências, porquanto de pronto reconhecera a entrosagem completa entre a vítima e os obsessores que lhe eram invisíveis. O desditoso era arrematado fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. Calderaro, porém, não me permitiu interromper a marcha. O processo de desequilíbrio está consumado, informou, e não encontrarias possibilidade de recompor-lhe, em serviço rápido, as energias mentais centralizadas na região inferior. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores, acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Céus, exclamei aparvalhado, como socorrê-lo? Trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Não pude supitar a objeção que me nasceu espontânea. Como? As ciências magnéticas são de ontem? Calderaro estampou no olhar a condescendência que lhe é característica e retorquiu: acreditas que teriam sido iniciadas com Mesmer? E sorridente ajuntou: se consideráramos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Indicou o enfermo e prosseguiu: em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando-o para aventuras menos dignas. Várias mulheres que lhe sofreram a ação corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência. Converteu-se de start em joguete das forças destrutivas, às quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Até quando se demorará em tal atitude, não será possível prever. Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar um instante exato de nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandonar. E no retorno à estrada reta, através de atoleiros e que chafurdamos, por indiferença e má fé, não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamo-nos em jogos circunstanciais de que só nos despeamos após doloroso reajustamento. Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou: não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências votadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos atoleimados a pronunciar frases desconexas. O tempo, elucidou o orientador indicando-os, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdote de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois, nesse caso, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento,
por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Enquanto recebem a transitória cooperação da saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente, onde tantos loucos de ambos os sexos modorravam distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. E solicitei, então, do instrutor esclarecimentos sobre os quadros de sofrimento desse jaez, que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais restritos. O assistente não se surpreendeu e observou. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível que segue sempre, vencendo as imposições e as injúrias da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais e é provável que aprendas, num hospício humano, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Em verdade, na alienação mental começa a descida das almas às zonas inferiores da morte. Através do manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento, na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos onde se veja os efeitos da própria ação. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado no campo de evolução do esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem, o vale expiatório pelo exercício do mal. O assistente que se dispunha a retirar-se, fitou-me demoradamente e rematou. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatórias para si mesmo. Compreendeste? Fixei o instrutor reconhecidamente. Sim, havia entendido. E, ponderando a lição da manhã, segui o orientador que, silente, abandonava o campo de observação, a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e paz. Aqui diz missão de amor e de paz. Pois é. No seu, não? É,
Eu acho que eu li, deixa eu ver aqui. É que eu não vi o de Deixa eu ver, paz. não, deixa eu voltar. Não, Emissão de não. amor, emissão de amor e de paz. É, É, não, tudo bem. E aí? tá louco. Vamos falar, muita coisa para se falar aqui. Fazer tudo direitinho. Se ainda der tempo, né? Só para saber se vai dar tempo. Fazer Então, tudo é direitinho. muito interessante, né? A gente, Por favor. eu estou entendendo que essa visita, né, está sendo feita a um dos antigos hospitais, né, os hospitais de alienados mentais, né? Antigos manicômios. Né? O antigo manicômio, né? Que hoje já não existem mais no país, né? Você não tem mais. Você tem sim alguns hospitais, mas a internação não é para o resto da vida. É muito difícil você ter essas internações para o resto da vida. Então, o que eles fizeram, pelo menos no Brasil, eles criaram uma estrutura que ah, você tem para aqueles mais antigos, né? E também para os novos, quando eles precisam ser recolhidos, aí tem algumas casas em que o pessoal, você tem lá uns 5, 6, no máximo 10 internados, né, que ficam sob a tutela de alguns enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, que dão socorro a essas casas, né? Então, são pessoas que podem ficar livres, podem, inclusive, sair, tudo, e viver na sociedade. E tem umas outras que são, na verdade, uma pré-internação, né? Aí você vai para alguns hospitais para ficar um certo tempo e depois é libertado. Você não fica mais para o resto da vida ali, né? E aí nós não vemos mais essas aglomerações de seres todos, né, colocados nesses hospitais, né? Que eram muito complicados, né? Porque o grande problema é que sempre a nossa sociedade trata a questão da loucura como sendo da própria pessoa, sem considerar que ele é um espírito reencarnado, que ele pode estar sendo obsedado, desculpem, né? E, portanto, muitas vezes ele não age por si só, mas é isso que ocorre. Tem algumas pessoas, eu até lembro da minha filha dizendo, né, que tinha uma moça que estava internada numa casa e ela era amarrada o tempo inteiro, porque toda vez que ela ficou solta, ela ia matava as pessoas que estavam cuidando. Então ela fica internada num lugar que não pode, é como se fosse uma prisão mesmo, certo? Então tem esses casos mais graves, né? Mas não tem esse manicômio mais do jeito que ele está descrevendo aqui. As pessoas eram praticamente abandonadas, Elas eram eram abandonadas deixadas. pela família. E existem casos, inclusive, de pessoas que não tinham nenhum problema mental, que eram colocadas por N fatores aí, enfim, heranças, coisas, enfim, parece brincadeira, mas filme, mas não é não. Se chegava a esse ponto. Então, era muito difícil. Hoje, como você falou, acho que o que mais se tem são os CAPs, né, que você pode deixar a pessoa lá,
por um tempo, algumas casas, mas acho que direto não. Claro que vai ter casos que você não pode deixar em casa, isso é um fato. Eu não sei como é tratado isso hoje, né? Mas, teoricamente, quem puder ter condições de cuidar, é. É uma situação que não é muito fácil, não, da gente digerir, né? Não, porque também o Estado devolve para a família um indivíduo que não tem como ter uma convivência saudável na família. É Exatamente. muito complicado. A pessoa está doente, é um doente mental, e, e o Estado transfere para a família o, o tratamento, né? Eles dão até remédios e tudo. Alguém está pedindo a palavra. É igual, né? Pode. Então, eu me lembro, quando era solteira, a gente fazia muita visita a Pirapitingui, o Hospital da Lepra, né? É. E lá tinha um Uhum. manicômio. E nós éramos convidados a entrar, às vezes, né? E a gente ia visitá-los. E é exatamente esse quadro que está no livro, naquela época, né? Eles andavam no pátio totalmente a esmo, uns estavam vestidos, outros não. E era muito triste de ver as cenas. E eu não esqueço nunca disso daí. Era a parte mais triste que tinha lá. Pois é. A Márcia fez estágio várias vezes do Juqueri. Então, ela Nossa. fala que era um dia que todos da faculdade, da classe que ia, voltavam cabisbaixo. Sim, é muito triste. É muito triste de se ver. E Porque hoje eles você vê estão que uma totalmente visão... alienados, eles não sabem nem onde eles estão. Não, eles não sabem mesmo. Eles não têm E a noção de onde gente... eles Você falou no Juqueri, não foi no Juqueri, era em outros hospitais psiquiátricos. Mas não foi... Bueno, não era, acho que não foi, eram outros hospitais, eu falei. É que o Juqueri era o mais conhecido, acho que tinha na época da gente, mas em outros hospitais, internação, né, de pessoas com problemas mentais, que faz parte do estudo da psicologia, para você ver. Sim. E Sim. até falavam assim, que a doença que mais contagia é a loucura, porque se conviver com pessoas desequilibradas, você acaba desequilibrando também. Eles falavam isso. Você E não hoje a gente conseguiu. tem uma visão, né, de que há outro processo por trás, mas só quem está tentando entender, né? Quem está entendendo o espiritismo. As outras pessoas não veem isso. É difícil. Mas ainda existem algumas instituições, né, mas que são muito reguladas atualmente. O tratamento é materialista, continua sendo materialista, infelizmente. Acho que Mesmo em instituições espíritas, né? Menos ou menos. mesmo são Mesmo que. instituições espíritas, né? É. Então, mas é uma situação realmente assustadora, não é? Não, Porque o que o Calderaro descreve, né, logo no início, ele está dizendo o seguinte: o nego, eu até anotei algumas coisas para a gente poder só comentar, né, que me chamou um pouco a atenção. Ele fala assim, que o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Então, veja, tem o aspecto da ignorância. Mas, de qualquer forma, ele diz assim: você tem a ignorância, mas você tem a indisciplina. Eu entendo assim: a indisciplina é quando você já está reagindo a uma coisa que você já sabe, portanto, você não é mais ignorante. sem dúvida. E, portanto, aqui tem que ter uma gradação na, entre aspas, né, na pena imposta. Eu queria só comentar assim.
E aí, tem um ponto aqui que também é para a gente pensar, né? Que agora nós vamos entrar no miudinho, né? E ele fala assim, ele fala assim, esses homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem, ele está aí tá falando do precipício, né? Encovados em precipícios infernais por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. Então, mas se eu sou ignorante, né? Ah, é razoável pensar, né, que eu vou ser punido por haver me rebelado aos desígnios divinos? Aí já não tem mais Não dá, porque se eu estou me ignorância. rebelando, eu sei contra o que eu estou lutando. Então, é ignorância mais. Gente, é essa questão dos desígnios divinos. É isso que eu queria Não, chamar mas, a é atenção. bem isso mesmo. Se eu me rebelo, talvez a lei é mais porque eu vou me rebelar contra alguma coisa que eu sei que está lá, que é contrária ao que eu penso. Então, se eu penso, eu não sou ignorante. Mas, enfim, pode ser só. Bom, Bom, mas para a gente ver a complexidade desse negócio, né? E, e realmente é complicado, viu? Porque no final das contas, mais ali para frente, ele fala, né, no meio do caminho lá, um suicídio, ele fala uma suicídio, coisa de suicídio aqui, sim. ele fala de um suicídio meio escamoteado, assim, que você não, né? Acho que é no Ainda, primeiro capítulo mesmo que ele fala. hã? Eu acho que é no primeiro parágrafo, o segundo parágrafo que ele fala alguma coisa É. dessa. Bom, nós temos tempo, vamos começar no miudinho, então? Ah, o suicídio eu achei aqui, ó, suicídio habilmente dissimulado. Olha aí. Ó. Nós vamos falar já já, no miudinho já vai chegar aqui. Então, para gente prestar atenção, né? Que nada passa despercebido, né? Não, E as consequências das nossas indisciplinas são graves. sempre vão surgir. Então, vamos ter Isso. que reparar isso. É, É a nossa consciência que coloca. E aí que vem uma dúvida minha nesses casos. Ora, se eu estou presa dessas alienações mentais, como que eu vou, como que a minha consciência vai aparecer para eu poder mudar, para ela me cobrar e eu mudar? Como que isso vai acontecer? Porque o sofrimento e a dor é isso daí. Como que vai a minha consciência dar conta de que isso que está me acontecendo é consequência de meus atos do passado? acho que só depois do desencarne e do esclarecimento, eu vejo. Durante, se eu não tiver consciência Mas durante. você vai lá para os precipícios infernais. Não, mas o que eu estou falando, sei lá quando você for resgatado de alguma forma, talvez aí a sua consciência desperte. Como ele fala aqui, para você cair é um escorregão, é fácil. Pra você voltar, você não sabe o prazo. Então, acho que talvez fosse justamente esse período aí que tu não sabe qual é. Faustinho quer falar também. Eduardo, essa pergunta que você fez é para os encarnados ou para os desencarnados? É bom, é para os dois, né? Mas o problema é que o encarnado vai criando as condições que o levam a esses estados de alienação mental, que hoje nós
sabemos que esse estado vai ter tratamento junto do poder público, mas, assim, sem ter mais aquelas internações em que a família pode sumir, não querer mais nada com ele. E aí ele vai morrer. Ele fala lá, conforme ele vai escrevendo, ele fala assim, é tanta a devastação do corpo que chega uma hora que ele morre. E aí ele vai para o plano espiritual já louco e demente. A pergunta que eu fiz é referente à questão que você falou da consciência. Como é que a consciência vai cobrar isso da gente, né? Uhum. Tem que melhorar. Então, aí por isso que eu fiz a pergunta, encarnado ou desencarnado? Pois é. Mas é indiferente. Mas o O que encarnado não tem certamente como. vai acontecer é, principalmente, no plano espiritual, após um período, né, de sofrimento, de dor e padecimento, né, e aí ser recolhido pela espiritualidade superior em locais que possam começar lentamente a levá-lo a refletir sobre os seus atos e seu sofrimento. Que na carne a consciência dele não está funcionando. Não está funcionando. Então não dá para pensar numa recuperação da consciência na carne. Uhum. Pelo menos eu vejo só depois que ele deixa o corpo, sei lá quando, porque tem todo esse processo de, sabe, que não é uma coisa assim. Aí lá na frente, talvez ele comece recuperando essa consciência, passando por um período ainda que ele não tem ainda essa consciência. Lá na frente ele vai falar, pô, fiz tudo errado, vamos dar um jeito no negócio. Mas acho que é um processo muito. Imagina no caso dessas pessoas nesse nível, como que o cérebro perispiritual dela está totalmente comprometido. Você já vê se foi um suicídio dissimulado? Não, acho que em qualquer situação que você está passando, num processo tão agudo, você vai levar isso para o outro lado. Sabe que desencarnou, você não vira um criazinho, né? Então, tem todo um processo. Eu vejo, pelo menos, que a consciência só lá na frente que ele vai ter. E passando por um processo bem, sei lá, provavelmente com encarnações no meio, né, para poder reajustando, deve ser muito difícil mesmo, um processo bem complicado. Fujamos dele. Fujamos dele. Fala, Faustinho. Resolveu a sua resposta? Esclareceu. Então, tá bom. Então tá. Então vamos começar, então. Vamos começar. Temos 17 minutos ainda. Certo. Vamos lá. Bom, antes de visitar, essa aqui eu posso pular, né? Porque ele fala que foram visitar. Vamos começar já no segundo aqui. Compreenderás, então, mais exatamente, explicou o generoso, dirigindo-se a mim com a delicadeza que lhe é peculiar, a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Foi a primeira frase que você notou, né, Edu? Pois é. Então, veja, ele está dizendo assim, tem aqueles casos que são fisiológicos, né? Então, o louco, né? Ele pode ficar louco ou pode se apresentar com loucura por desarranjos cerebrais, problemas fisiológicos. Por exemplo, se você sofre uma determinada cirurgia no cérebro e tirou alguma parte que é ligada a algum controle emocional, alguma coisa assim, você pode passar a ser uma pessoa que, de repente, tem crises de violência que são causadas pelos problemas do cérebro do indivíduo, né, que, obviamente, reflete, né, nas estruturas mentais do médium, mas do médium,
da pessoa, né? Mas, de qualquer forma, né, vamos dizer assim, esse problema da fisiologia, né, ele é importante, certo? E aí você tem tratamentos diferentes, na minha opinião, no plano espiritual. Agora, ele fala assim, excetuados os que têm os problemas puramente orgânicos, um louco é alguém que procurou forçar, né, a libertação do aprendizado, né, do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Quando a gente fala assim, forçou a liberação do aprendizado por indisciplina ou ignorância, é complicado, né? Por que você vai entrar num estado de loucura para poder fugir, né, do aprendizado terrestre? Quer dizer, então, a minha dúvida, tá bom? Que todo suicida é um louco? Na minha opinião, não. Bem colocado, mas gera uma dúvida dessa mesmo. Mas é uma situação de loucura imediata. E o que a gente está notando aqui, estudando aqui, por enquanto, é o caso daquelas pessoas que vão se alienando do mundo, né? Por isso que eles chamam de alienados mentais. Ele vai fugindo da realidade. E isso é um suicídio, porque vai chegar uma hora que o corpo físico, né, não vai mais responder à mente do ser de maneira saudável, vai estar completamente doente. Agora, se for para eu escapar da. Por que eu vou ficar louco? É melhor eu me matar de uma vez, né? Me desculpem, não, eu não estou dizendo. Não, deu para Eu entender. estou falando de É um suicídio raciocínio, nesses né? termos, mas é um raciocínio para a gente É, pensar um pouquinho. Será? você falou, É um estado de loucura momentânea? Será qualquer coisa assim? porque quando fala que alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, ele está se referindo ao espírito, não ao cara encarnado, ao espírito que está na carne. É o Isso, espírito que é o quer se espírito livrar dessa. encarnado. É o espírito encarnado. Não, estou falando, ele está encarnado, mas o espírito lá dentro quer se livrar do aprendizado. É essa a colocação, né? É. Então, essa doença esse desequilíbrio já vem do espírito e através dessa. A frase seguinte explica bem o que a gente está conversando. Então vamos lá. Quer ver? Ó, ele fala assim: temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, que é a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Pois então, Ela está fugindo. ela está fugindo. Em vez de praticar um Beleza. ato, ele se isola através da loucura. Que parece que ele está dizendo isso aqui. Pois é. Então, é um gênero de suicídio habilmente dissimulado. Mas o que eu quero dizer é que, além de ser um suicídio, você ainda passa uma Não, o parte problema dos. imensa da existência em condições muito, muito ruins, muito malucas, Literalmente. literalmente. Então,
você cria um suicídio, aí você vai morrer, vai ser considerado um suicida, né? É estranho, você entendeu? Sim, É uma complexo busca, mesmo. é uma busca esquisita O espírito. do espírito de fugir da realidade, né? Porque está inconformado com a, as provas que tem que passar. Por isso que a tua pergunta fez sentido. Então, o suicida também, o suicida que comete também é um louco. Exatamente. Só que ele não passou por este quadro, ele já Processo foi de todo. uma vez, né? E o grande problema disso é que um suicida que faça coisa, né? Enquanto ele não liberar todo aquele fluido vital que lhe foi dado para uma vida inteira, ele vai ficar um tempão em situação muito ruim de sofrimento no plano espiritual. Alguém está pedindo a palavra aí. A Neuza. Deus, Oi, Eduardo, boa noite. boa noite. Boa noite a todos. Então, eu estava aqui pensando, né? Eu sempre fui muito impressionada com a parte de saúde mental, né? Eu trabalhei na área também da saúde mental e me interesso muito pelo assunto. E tem um livro do Bezerra de Menezes que é sobre loucura sobre outro prisma. É um livro muito bom para se ler. E ele fala naquele livro que existem dois tipos de loucura, né? Que existe aquela que é considerada orgânica, porque nasceu com algum problema no cérebro, um tumor, ou uma queda, a pessoa acaba ficando louca, perdendo assim, o juízo, a consciência de uma forma muito esquisita, né? Que é pelo fato da mente na parte orgânica, mas tem também aquela parte em que está envolvido o espírito. A pessoa já vem com um problema no espírito e aí é bem diferente. Só que agora eu estou querendo, estou procurando o livro aqui em casa, não estou achando. Você sabe. É muito bom esse livro para falar sobre isso. O do Bezerra. Obsessão e Loucura do Dr. Inácio, né? Então, o grande ponto, né, é que você pode ter. Por que eu sofro um acidente no meio do caminho aí, né? E aí, por exemplo, o meu irmão que cometeu suicídio, né? Mas foi um suicídio induzido pelos espíritos, ele estava sob medicação, acabou tomando álcool e, de repente ele se suicidou, se jogou no local de trabalho. E não morreu de imediato, né? Infelizmente, sofreu um bocado de tempo, né? E foi socorrido, foi ajudado, mas morreu com todos os fluidos vitais ainda ali presentes. Tudo. Mas ele apresentava sinais de violência que foram causados por um acidente quando ele estava aqui na Anhanguera, antes da criação da Bandeirantes. Ele tinha vindo para Campinas, de São Paulo para Campinas, e depois estava voltando, ele sofreu um acidente, o carro rodou, né, capotou, né, tal, e ele bateu a cabeça. Aquele negócio de cinto na época não existia, né, a gente não usava essas coisas. E aí ele apresentou, a partir dali, episódios muito violentos, tal, até ele estava morando em Marília, né, que tinha um hospital, que tem ainda, um hospital espírita lá em Marília, e ele era assistido, era medicado, tudo, mas também tinha
a questão da indisciplina. Mas, claramente, né, a loucura dele apareceu principalmente após este acidente, né? Mas ele se rebelava, né, no ambiente familiar, ele tinha um histórico muito difícil de relacionamento com o meu pai, né? Que era muito severo, meu pai era muito severo, e tal, mas você imagina assim, você tem 12 filhos, dos quais 8 são homens e cada um querendo mandar na casa. Como é que você, como pai, reage nessas horas, né? Então, mas, mas ele era acolhido em casa, tudo, não havia todo esse. Havia as brigas, tal, mas todo o grupo familiar fazia isso. Mas depois desses acidentes, ele foi morar em Marília, né, com o meu irmão. Depois ele se casou, teve 2 filhos, né? Mas a loucura dele apareceu mesmo após o acidente de carro, com toda a sua violência, tudo que ocorreu, né? Ele tinha, de repente, aqueles episódios de querer atacar as pessoas e tudo. Então a gente fica pensando nisso daqui, estudando essa parte aqui e vendo assim, é um suicídio habilmente dissimulado. Cara, mas que coisa planejado, né? Ele, ele, ele chama suicídio habilmente dissimulado. O espírito sabe o que está fazendo. É, pois é isso que fica na nossa cabeça. O encarnado não. Sim, Mas o espírito está movendo as pecinhas. mas ele está encarnado. Não, não. O encarnado não demonstra isso. O espírito do encarnado está mexendo os pauzinhos para Isso. que se manifeste através da loucura. Que interessante, né? Interessante e triste, obviamente. Pois Mas é, interessante. não é impressionante isso, gente? Então vamos lá, vamos na sequência. Não vamos, que já é 20h57. Ah, então, Íamos. tá bom. Então nós vamos parar nessa Diante da dor, que é a próxima palavra, a continuidade, a próxima frase. diante da dor. Isso. Pela Ok, inconformação da alma, que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo, da morte, aí continua daqui. ok. Tá bem. Eu vou só marcar aqui. Desculpem, só um minutinho. Tará. Ok. É, alguém tem vontade de fazer a prece de encerramento? Geralmente o pessoal não faz também, né? Então eu vou fazer, para facilitar a nossa vida. Amado Mestre Jesus, chegamos ao término do nosso estudo, trazendo em nós muitas dúvidas, muitas quase certezas e, e lamentando profundamente a situação de tantos espíritos em sofrimento como esses que nós estudamos aqui. E que nós possamos estar atentos junto dos nossos entes queridos para perceber o quanto antes e não passar desapercebido situações que podem levar a dramas como esse que nós estamos lendo com nossos entes queridos, com
amigos, pessoas das nossas relações. Que possamos ser agentes do bem em todos os momentos. Agradecemos o amparo da equipe espiritual do nosso cantinho e deixamos a nossa prece de encerramento em benefício do irmão mais necessitado, mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. É isso. Boa noite, Eduardo, Renata, obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Tchau, gente. Até mais. Boa noite a todos.